Olá galera, professor Humberto Azarite em mais uma aula de geometria espacial. Hoje, em particular, nós vamos aprender a calcular a área total e o volume de um cone. Tá a imagem aí. Repara que ele é muito parecido com a pirâmide. Qual a diferença do cone? É que a base ela é circular. Então, temos aí três elementos que são importantes da gente aprender. A gente vai trabalhar com um cone reto, que é o raio, que a gente já sabe, já estudamos lá em cilindro, é a distância do centro da circunferência até um ponto qualquer da circunferência. Nós temos a altura h aí, e a geratriz, que seria esse lado aí, essa parte lateral aí da figura aí, essa parte lateral aqui, né? Então, que a gente costuma chamar de geratriz, tá legal? Então tá aqui G geratriz, R o raio, H a altura. E aí como é que nós calculamos a área total? A área total, ela é calculada como a área da base mais a área lateral. A área da base é uma área de uma circunferência, de um círculo, π vezes r ao quadrado, igualzinho lá no cilindro. E a área lateral é π vezes r vezes g. Ou seja, a área total é πr ao quadrado mais πrg. Ok? A mesma questão do π lá para o cilindro. Vai ter questões em que ele não vai te dar o valor do π, e você vai olhar, vai perceber que é para deixar o π na resposta final, e vão ter questões que vai se pedir para substituir o π por 3, por 3,1, por 3,14, enfim. E o volume do cone? Como o cone a gente já percebeu que ele é muito parecido com a pirâmide, o que é a diferença dele? É a base. E então o volume dele vai ser o cálculo muito parecido com o da pirâmide, que é a área da base vezes a altura sobre 3. No entanto, no cone, sempre a área da base vai ser um círculo. Então, a área da base sempre vai ser πr ao quadrado. Então, o volume de um cone vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado vezes h dividido por 3. Tá legal? Então, agora vamos ver exemplos. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de aplicação dessas duas formas, tá? Vamos lá. Calcule a área total e o volume de um cone reto, cujo raio da base mede 12 centímetros, sua geratriz mede 20 e a altura 6. Então, vamos extrair primeiramente as informações. O raio é 12, a geratriz, que é o G, 20 e o H é 6. A fórmula da área total, relembrando essa daí, πr ao quadrado mais πrg. Então, onde tiver R, eu vou substituir por 12. E onde tiver G, eu vou substituir por 20. A altura não entra na área total, só na do volume. Então, vai ficar π vezes 12 ao quadrado mais π vezes 12 vezes 20, que é o G. Aí aqui a gente tem que calcular essa potência aqui, né? O 12. Essa potência que está aparecendo aqui, 12, então a gente calcula. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Eu já botei ele na frente, tá? 144π. 12 vezes 20 dá 240 π. E aí, eu tenho como fazer essa conta? Sim. Imagina que você está ali somando 144x mais 240x. Você não soma os coeficientes e repete o x? A gente vai fazer a mesma coisa com π. A gente vai somar 144 mais 240 e vamos repetir o π. 384 π centímetros quadrados é o valor da área total desse cone. Como é que nós calculamos o volume? πr ao quadrado vezes h sobre 3. Então, vamos lá. O π a gente não mexe, no lugar do r a gente coloca 12 ao quadrado e a altura agora é 6. Cuidado para não colocar a geratriz, para não confundir. A geratriz entra na fórmula da área total e a altura entra na fórmula do volume. Aí aqui, 12 ao quadrado a gente já viu anteriormente que dá 144. Agora eu pego esse 144 e multiplico por 6, dá 864. E no final eu divido por 3.
864 dividido por 3 dá 288 pi centímetros cúbicos. Tem que botar o pi? Tem. Centímetro cúbico tem que colocar? Tem, porque é unidade de volume. Tá legal? Então essa é a aplicação da fórmula num exercício elementar em que não é dado o valor do π, então o π vai aparecer até o fim na resposta. Agora vamos ver um em que vamos trabalhar com um π igual a 3. Esse exemplo aí, tá? Só que agora o raio da base é 5, a geratriz é 8 e a altura é 7. E aí vamos substituir o π por 3. Então vamos lá, extraindo as informações, R é igual a 5, G é igual a 8 e o H é igual a 7. Vamos lá, a fórmula πr² mais πrg. Repara que agora, no lugar do π, eu substituí por 3. No lugar do r, eu botei 5 ao quadrado. Depois, mais π, substituí por 3. R, substituí por 5. E G, eu substituí por 8. Vamos calcular primeiro a potência ali, ó. 5 ao quadrado dá 25. Na outra soma ali eu já multipliquei logo, tá? 3 vezes 5, 15, 15 vezes 8, 180. Falta multiplicar ali a primeira parcela. 3 vezes 25 dá 75 e por último a gente soma. 75 mais 120, 195 centímetros quadrados. Não é para colocar o π porque você já substituiu o π por 3, então ele não aparece. Tá? Você até pode fazer as contas com o π e aí no final você multiplica. No valor que der, você tira o π, bota 3 e multiplica pelo valor que está na frente. Mas eu sugiro já substituir logo, tá? Com relação ao volume, eu vou ensinar uma malandragem quando o π for 3, tá legal? Somente vale quando o π for 3, que é o que a gente vai trabalhar. Então a gente já sabe que é πr² H. Substituindo π igual a 3, ficou 3 vezes 5 ao quadrado vezes o h, que é 7 sobre 3. Repara que em cima eu tenho uma multiplicação em que aparece o 3. Embaixo eu também tenho 3, então eu posso cancelar o 3 de cima com o 3 de baixo. Por isso que eu falei que quando a questão te der o π igual a 3, você já pode fazer esse cancelamento. Há outras situações que também às vezes dá para cancelar, mas eu não quero dar muita informação para não complicar. Tá? Então, sempre que numa questão aí de volume da pirâmide, ele te der o π igual a 3, você pode cancelar com o denominador e aí o que sobra? Somente aquela multiplicação ali, ó, 5 ao quadrado vezes 7. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, vezes o 7, 175 centímetros cúbicos é o volume desse cone, tá legal? Então essa é a dica. Na questões que tiver π igual a 3, você já pode cancelar direto com 3 da fórmula que está no denominador e multiplicar só o raio ao quadrado vezes a altura. Tá legal, galera? Era essa a nossa aula de hoje. Procurei ser bem objetivo, mas que pudesse de alguma forma orientar vocês. Tá legal? Espero que tenha ajudado. Um forte abraço.